Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Liderança Feminina com Cacilda Souza. É um prazer ter você aqui acompanhando esses episódios. Eu espero que você tenha gostado, que você esteja gostando e que eles estejam sendo úteis para você. Afinal, esse foi o objetivo do podcast: ser útil para mulheres empresárias, donas do próprio negócio. Vamos lá então a mais um episódio. No episódio de hoje nós vamos falar da superação de desafios. Na verdade, hoje é o superando desafios. Eu recebo com muita frequência perguntas tanto de alunas quanto do pessoal do Instagram. E por falar nisso, se você ainda não me segue, vai lá. O Instagram é o @DRACacildasouza. Segue o perfil lá e vem fazer parte do time daquela comunidade maravilhosa. Então, continuando, eu vou falar com vocês um pouco hoje sobre essas perguntas que eu tanto recebo e que elas são recorrentes entre as mulheres, que é nada mais, nada menos do que os desafios do dia a dia. Muitas empresárias, elas têm desafios que às vezes para uma é simples e para outra é mais complexo. Então, nós vamos traçar hoje umas linhas de superação desses desafios. Vamos começar pelo primeiro desafio, que às vezes, ser mãe, esposa, dona de casa e empresária. Nós temos aqui 4 cargos de uma mulher só. E, além disso, quando chega aqui no cargo de ser empresária, essa mulher, ela não pode só ficar no operacional. Ela ainda tem que gerenciar, ela ainda tem que administrar. Veja, são muitos cargos para uma pessoa só. Como que a gente supera esses desafios? Primeiro, que nós precisamos muito de ter apoio, nós precisamos de ter uma base estrutural. E quando a gente é casada ou quando a gente tem um namorado, um noivo, essa pessoa, ela é fundamental para nos servir de apoio. Quando a gente tem um marido que nos apoia em tudo, é ótimo, é excelente, mas o marido perfeito não existe, né? Então, às vezes a gente tem um marido que apoia em tudo e ele tem um outro defeito. E às vezes a gente tem aquele marido que não apoia em nada. Existem maridos que eles são tão abusivos que eles chegam a falar para a mulher assim: fica quietinha que você dá menos trabalho. E a mulher não quer ficar quietinha. A mulher quer ter o papel dela na sociedade. A mulher quer ser a dona do seu negócio, a dona do seu nariz, né? Então, isso acaba interferindo, de certa forma, no crescimento dessa empresária. Então, hoje, quando você tem esse marido, quando você tem esse companheiro de vida, que ele acaba sendo uma pessoa um pouco tóxica, mas que você o ama, ele é o gestor da sua casa, ele é o chefe da sua família, e você não vai largar seu marido, o que é que você precisa fazer então? Você precisa se adaptar. Você precisa se adaptar ao momento. Em outros episódios aqui para trás, nós tratamos muito sobre adaptação às inovações, a resiliência. Então, nós temos que utilizar essa resiliência até mesmo dentro da nossa própria casa. Veja, eu vou compartilhar com vocês aqui, que é o time de mulheres que me ouvem, sobre o meu relacionamento. Eu tenho um marido que ele é uma pessoa 100% apoiadora. O meu marido, se eu falar para ele assim, eu quero comprar ou fazer tal negócio, investir tal negócio, o que você acha? Ele fala o que ele acha, mas ele fala, se for importante para você, vai lá e faz. Que eu te ajudo. Meu marido é esse marido. Só que em contrapartida, o meu marido, ele fala muito alto, ele é muito grosseiro, ele tem um gênio muito acelerado, ele tem uma ansiedade. E de certa forma, por tempos, esse jeito do meu marido me incomodava. O meu marido, ele conversava comigo. Se uma terceira pessoa estivesse por perto,
a pessoa entendia que ele estava brigando comigo, que ele estava sendo sem educação comigo o tempo todo. De tanto que a forma dele tratar uma pessoa é grosseira. Porém, ele não fazia por mal. Ele não me tratava mal. Era o jeito dele. Ele tratava assim todo mundo. Ele era assim. Ele fala muito alto. Aquilo me incomodava muito, muito. E eu sentia muito incômodo. E aquilo foi criando em mim um certo distanciamento do meu marido, um certo nervosismo. Mas eu não queria separar do meu marido. Era aquela pessoa que eu tinha escolhido para passar o resto da minha vida junto. Era aquela pessoa que era o provedor lá de casa, que é a pessoa que eu escolhi. Eu não ia separar do meu marido. E, em contrapartida, ele é uma pessoa que me apoia muito. Então, o que é que eu fiz? Eu busquei ajuda. Quando a gente está num ponto que a gente está diante de uma situação que a gente não consegue, o desafio é tão intenso que a gente não consegue superar sozinha, a gente precisa de ajuda. Eu fui fazer terapia. E na terapia eu descobri que eu não precisava dar importância pro jeito do meu marido. Era o jeito dele. Era só eu absorver o que era bom e o que não era bom eu ignorar. E eu passei então a entender que eu era feliz mesmo tendo um marido que falava alto. Eu passei a lidar com a situação. Hoje eu nem percebo o meu marido falando alto. Hoje, para ser sincera com você, eu acho que ele é até mais educado. Ou seja, a mudança partiu de mim. Eu não sei se o meu marido mudou. Eu só sei que eu mudei e as coisas ficaram muito melhores. Eu não vejo ele gritando, falando alto, parece que ele tá brigando comigo o tempo todo. Ou eu tô na mesma vibe que ele e a gente fala todo mundo muito alto, ou eu tô calma, serena e ele tá falando daquele jeito dele, eu tô prestando atenção apenas no que é importante. Então eu aprendi a conviver com meu marido. Vê aí a importância de a gente ter ajuda? Para a gente superar desafios, a gente precisa de ajuda, tá? A gente precisa de ajuda, sozinho a gente não consegue. Então, um conselho para você que tem um marido que às vezes não te apoia, ou que te apoia, mas tem outros defeitos. Foca em você, foca no seu objetivo. Qual que é seu objetivo? É separar? Não é separar? É viver com esse homem? É ser dona de si, dona do seu negócio? O que é mais importante? No meu momento, mais importante para mim era seguir em frente com a minha família e ser uma profissional bem-sucedida. Foi nisso que eu foquei. Um outro ponto muito, muito comum da mulher ainda multitarefas ter filhos e ter tarefas do lar. Aqui nessa questão, ela é muito importante para nós. Para a gente levar em consideração o nosso planejamento e o nosso sonho. Qual é o nosso sonho? Ser mãe, nós já somos. Educar, cuidar, gerenciar o nosso lar é nosso dever. Não é nenhuma questão de alternativa, né? Afinal, nós fizemos a escolha de ser casada, de ser mãe. Então, é nosso dever cuidar do ambiente da nossa casa. Mas, aqui, novamente, nós precisamos de ajuda. Porque existem economias, existem pensamentos de algumas empresárias que são incompatíveis com o bom resultado. Quais são? Às vezes a empresária, ela faz questão de levar o filho todos os dias para a escola. Porém, isso vai atrapalhar uma aula dela, vai atrapalhar algo que vai melhorá-la de forma intelectual e ao fim vai ter o crescimento da sua empresa e ela insiste nisso. Veja que o ponto de levar o filho para a escola, apenas isso não vai torná-la mais boa mãe e nem menos boa mãe. Levar o filho para a escola é uma atividade que outra pessoa poderia fazer para ela. Ao passo que, se ela entendeu que ser boa mãe, ela não precisa estar 100% empenhada nas tarefas que outra pessoa pode fazer e ela continuará sendo boa mãe,
ela tem uma empresa a zelar. Então, novamente aqui, ela precisa de ajuda. E a mesma coisa são as tarefas do lar. Existem pessoas que insistem em fazer uma economia burra. O que é uma economia burra? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu até assustei, mas existe. Veja, você é dona de um negócio, você precisa estudar, você precisa de traçar estratégias, você precisa administrar uma equipe e às vezes você insiste em fazer uma faxina, limpar toda a casa. Quanto tempo você vai se empenhar limpando a casa? Eu não sei, às vezes são 4 horas, às vezes são 6 horas, você está ali limpando a casa. Não que limpar a casa seja algo ruim, não é isso, mas uma faxina custa 100, 150 reais. Por que não empregar, investir 150 reais e você ter um tempo de qualidade para gravar um vídeo, para estudar e para fazer alguma coisa? Você viu quanto de ajuda nós precisamos? Nós precisamos de ajuda o tempo todo. E não é diferente para você ser uma empresária que supera desafios. Se você não sabe como superar o seu desafio, é muito importante você buscar conhecimento para isso. Entrar numa turma de mentoria, conversar numa consultoria com alguém que pode te ajudar, tá? No episódio de hoje, então, nós tecemos alguns conselhos práticos para as mulheres, as empresárias, visando aí a superação de desafios. Eu espero ter colaborado com você em algum ponto, espero que a minha história tenha servido para você em algum ponto. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que são multitarefas. E lembrando, quando eu falo de filhos, trocar uma atividade que seria levar o filho para a escola, ou dar um almoço para o filho, ou dar um banho para o filho, trocar uma atividade dessa com alguém não vai te fazer menos mãe e menos amorosa. Não vai, tá? Enquanto que esse tempo que levaria, você pode crescer mais um degrauzinho no âmbito da sua empresa e trazer conforto e benefício para o seu próprio filho. Então, esse é o nosso episódio de hoje, tá? Se você entendeu que você precisa de uma mentora, que você precisa de uma consultoria específica, o olho ali no seu negócio para que você consiga escalar, vai lá no meu perfil do Instagram, @DRACacildasouza, lá tem tudo sobre a mentoria. E eu tenho certeza que se você vier para o time da mentoria, você vai crescer muito, tá? O objetivo da mentoria é isso, é fazer crescimento para as empresárias, é trazer, crescimento para as empresárias. Não deixa de seguir lá o Instagram e já compartilha esse episódio de hoje com outras mulheres do seu círculo. Compartilha com a empresária que você conhece, compartilha com a sua amiga, tá bom? Te espero então no próximo episódio.